E aí, fera, tudo certo? Mais um vídeo de tópico duvidoso aí para vocês. É o nosso tópico duvidoso 2. Vou falar de 3 carinhas importantes: anomalias ópticas, instrumentos e equação do fabricante de lentes, certo? Quero falar desses temas porque alguns alunos ficaram em dúvida na aplicação disso, certo? Cara, começando por anomalias ópticas. Na aula, eu falei para vocês como a gente trabalhando com ponto próximo e ponto remoto, a gente conseguiria chegar numa fórmula para achar o foco das lentes. E alguns alunos ficaram em dúvida de como chegar nessas fórmulas, certo? Em vários livros, eles já dão essas fórmulas prontas, certo? Aí enfim, como a gente vai ficar decorando mais fórmulas, eu quero explicar a vocês como a gente chega nas fórmulas. Eu tinha dito em aula como vocês chegaram, mas alguns alunos ficaram em dúvida. Então vamos lá. Cara, é o seguinte, lembrando que essas fórmulas, elas não são tão importantes na aplicação das questões, mas elas são importantes na aplicação da teoria. Então por isso que eu vou falar da teoria para explicar elas, beleza? Não precisa decorar nenhuma equação nova, não precisa fazer nada disso, certo? É melhor entender a teoria para tu entender o que está acontecendo, certo? Cara, é o seguinte, lembra que o míope, ele tem dificuldade de enxergar de longe, certo? Ele tem dificuldade de enxergar de longe. O hipermétrope, ele tem dificuldade de enxergar de perto, certo? Então a gente fala aqui, o míope, como ele tem dificuldade de enxergar de longe, o ponto remoto dele é muito próximo dele. Vamos lembrar o que é ponto remoto e o que é ponto próximo? Ponto remoto é o ponto mais distante de um olho que o ser humano consegue enxergar com nitidez. E o ponto próximo do olho é o ponto mais próximo do olho humano que o ser humano consegue enxergar com nitidez. Ou seja, o ponto remoto é onde eu vou colocar um objeto e ali é a distância máxima que um ser humano vai conseguir enxergar esse objeto com nitidez. E o ponto próximo é um ponto onde eu vou colocar o objeto e é o ponto mais próximo que um olho do ser humano consegue enxergar com nitidez, certo? Esse objeto. É simplesmente isso. Então, lembrando que o cara míope, ele não consegue enxergar muito bem de longe. Então, quando o objeto está muito longe, simbolizei aqui o objeto no infinito, quando ele está muito longe, o que é que acontece? Esse olho aqui, ele não consegue enxergar muito bem. Lembra que o míope, o olho é alongado e o raio de luz ele focaliza muito antes da retina. Então a gente coloca uma lente divergente para corrigir esse erro, né? A lente divergente atrasa o foco, fazendo com que o foco chegue na retina e o cara que tem miopia enxergue bem, certo? Então é o seguinte, o cara que é míope, o ponto remoto dele, que é o ponto mais distante que ele consegue enxergar, ele na verdade não é tão distante como o olho normal, ele é muito próximo. Então, o que é que essa lente divergente faz? Essa lente divergente pega esse objeto que está lá longe, no ponto remoto de uma pessoa normal, que uma pessoa normal enxergaria, o míope não enxerga, então essa lente aqui faz com que o objeto dele apareça uma imagem bem mais próxima, e essa imagem vai estar entre o objeto e entre a lente. Então, percebe, o objeto e a imagem eles vão estar do mesmo lado da lente, então a gente sabe que a imagem é virtual, certo? E por coincidência, a imagem ela vai estar exatamente no foco dessa lente que ele colocou para corrigir. Ou seja, o novo ponto remoto do míope, ou seja, onde a imagem está sendo formada e o cara está enxergando a imagem, esse ponto aqui que a gente chama de novo ponto remoto, que é o ponto remoto do míope, ele é coincidente com o foco da lente. Por isso que a gente escreve, ó, o foco da lente é igual ao ponto remoto. Eu coloquei negativo porque essa imagem é virtual, né? Ó, objeto e imagem do mesmo lado, então é virtual, certo? E aí lembra, a vergência ou convergência, que é o grau da lente, não é 1 sobre o foco? Como o foco é menos o ponto remoto, fica 1 sobre menos o ponto remoto, certo? Então, reexplicando para ficar claro para vocês. Essa situação é o seguinte, o míope ele não enxerga bem de longe, então esse objeto que está longe ele não vai enxergar bem, certo? Porque a imagem é focalizada antes da retina, porque o olho é muito alongado. Aí eu coloco essa lente aqui, aí essa lente faz com que o objeto que está muito longe, ele apareça bem próximo, certo? Esse objeto aqui, ele aparece bem próximo, ou seja, a imagem desse objeto vai estar bem próximo do olho do cara. Ou seja, o ponto remoto do míope, que não é muito bom, ele é um ponto remoto mais próximo, essa lente faz com que o objeto apareça uma imagem no ponto remoto do míope, certo? E aí, para a gente calcular o grau dessa lente, é só colocar C, que é o grau da lente, 1 sobre o foco. Só que, por coincidência, a imagem nova formada, ela vai estar exatamente no ponto remoto novo do míope, que é o ponto remoto bom para ele enxergar,
por conta do foco da lente. Então, o foco da lente é exatamente o ponto remoto. Tranquilo? É simplesmente isso, certo? Então, percebe, a lente divergente traz para perto o objeto, ou seja, faz uma imagem dele aparecer bem próximo do olho humano, e aí, como o míope ele enxerga muito mal de longe, como esse objeto ficou mais próximo, agora ele está conseguindo enxergar o objeto. É simplesmente isso. Beleza, fera? Simplesmente isso. Quando a gente vai para o hipermétrope, lembra, o hipermétrope, ele enxerga muito mal de perto, desculpa. O hipermétrope ele enxerga muito mal de perto. Então, se eu colocar esse objeto aqui, ó, esse objeto em preto aqui, muito próximo do olho do hipermétrope, ele não vai enxergar bem. Ele não vai enxergar bem. Então, a lente convergente que faz justamente esse conserto, lembrando, o hipermétrope ele não enxerga muito bem de perto, ou seja, o ponto próximo, que é o ponto mais próximo do olho que uma pessoa consegue enxergar, para o hipermétrope, esse ponto próximo ele tem que ser mais longe. Porque quanto mais próximo do olho, o cara que tem hipermetropia não vai enxergar bem. Então, quando o objeto está muito próximo, o hipermétrope ele não enxerga bem. E lembrando, o hipermétrope ele focaliza a luz depois da retina, porque o olho ele é achatado, certo? Então, ele focaliza depois da retina. Então, essa lente daqui faz com que a luz, em vez de focalizar lá atrás, ela focalize na retina. Certo? Ela focaliza a retina. Essa lente tem esse papel, certo? Mas em termos da imagem do objeto, essa lente faz o seguinte: o objeto está muito próximo do olho humano hipermétrope. Aí a lente faz, espera aí, ele não consegue enxergar muito bem de perto. Então eu vou pegar esse objeto aqui e projetar ele longe, certo? Não é projetar, é fazer com que ele apareça longe. Então essa lente aqui faz uma imagem mais longe e maior. Ou seja, o olho hipermétrope, ele não consegue chegar ao objeto muito próximo, mas como essa lente formou uma imagem longe, esse cara consegue enxergar longe, certo? O olho hipermétrope, ele consegue enxergar bem de longe. Então é basicamente o seguinte, uma pessoa normal, quando um objeto está a 25 centímetros do olho, uma pessoa normal enxerga bem, mas o hipermétrope não enxerga. Então essa lente convergente faz com que a imagem apareça maior e mais longe, fazendo com que o olho hipermétrope agora sim enxergue bem essa imagem. Então essa imagem aqui, ela vai estar no novo ponto próximo do olho. Lembra, o míope, a lente faz um novo ponto remoto, porque ele tem dificuldade de enxergar de longe, remotamente. Enquanto que esse cara aqui, essa lente para esse olho faz um novo ponto próximo, porque esse cara tem dificuldade de enxergar próximo, certo? Então essa é a dualidade dessas lentes, beleza? Se eu fosse aplicar o fudido Dido, como é que ficaria? 1 sobre o foco da lente. Lembra que 1 sobre o foco da lente é justamente o grau, não é isso? Isso aqui é o grau. Então, 1 sobre o foco da lente é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. O DO é onde o objeto está. E o objeto ele vai estar a 25 centímetros, certo? Que é justamente o ponto próximo para uma pessoa normal. Então, o DO é 25 centímetros, certo? E a imagem ela vai estar sendo formada no novo ponto próximo para o míope. Para o hipermétrope. Vai estar formada no novo ponto próximo para o hipermétrope, que a gente chama de PP, ponto próximo. Então, o DI, que é onde a imagem vai estar, vai ser o ponto próximo. E aí eu chamo DI de ponto próximo. Professor, por que ficou negativo? Ei, objeto e imagem do mesmo lado da lente. A imagem é virtual, então por isso fica negativo. Beleza, fera? Simples assim. Então, quero que entre na tua cabeça o seguinte. Lembra, o míope, a imagem é focalizada antes da retina porque o olho é alongado. E aí, essa lente divergente faz com que o foco atrase e ele seja jogado para mais longe. Ele aumenta a distância focal e aí o foco acontece na retina, beleza? E como o míope ele tem dificuldade de enxergar de longe, o objeto muito longe, ou seja, o ponto remoto muito longe, o míope não consegue enxergar. Então, o ponto remoto do míope tem que ser trazido para mais próximo. Então, é justamente o que essa lente faz. Ela pega um objeto que está longe e traz para mais próximo, certo? Por isso que a imagem que agora está no novo ponto remoto do míope, que tem que ser um ponto mais próximo do que um ponto remoto para uma pessoa normal, ele vai ser exatamente no foco da lente. Por isso que eu escrevo o foco da lente é igual ao ponto remoto. E eu coloco negativo porque essa imagem ela é virtual, né? O objeto e imagem do mesmo lado da lente. E aí, a vergência ou convergência ou o grau da lente é 1 sobre o foco. E o foco é menos o ponto remoto, beleza? Quando eu vou para o hipermétrope é a mesma coisa. No hipermétrope, o cara tem dificuldade de enxergar de perto, certo? Porque a imagem ela é focalizada muito depois da retina. Ó. Eu vou até desenhar isso aqui, ó, é focalizada muito depois da retina, a imagem. E aí o que é que a gente faz? Quando a gente bota essa lente convergente, a gente adianta o foco acontece antes, beleza? O foco acontece antes. E aí ele diminui a distância focal, beleza? E como o hipermétrope, ele tem dificuldade de enxergar de perto,
essa lente aqui faz o objeto que está perto ser formado uma imagem bem longe, certo? E aí esse hipermétrope que tem dificuldade de chegar de perto, ele vai observar agora a imagem que está longe. Então ele começa a enxergar bem. Ele olha para o objeto e na verdade ele vê a imagem do objeto que está longe. Então se eu fosse aplicar o fudido fica 1 sobre o foco, que 1 sobre o foco é justamente a vergência, certo? Ou o grau da lente. Fica 1 sobre DI mais 1 sobre DO. O DI é onde a imagem está sendo formada, que é o novo ponto próximo, certo? O ponto próximo para o hipermétrope enxergar bem. E o DO é o ponto próximo normal, para uma pessoa normal, certo? Onde o objeto está. E aí DO fica 1 sobre 25 e o DI fica onde a imagem está sendo formada, que é justamente o ponto próximo novo para o hipermétrope. Lembra que o ponto próximo para o hipermétrope tem que ser mais longe, porque ele enxerga muito mal de perto. Tranquilo? E aí fica negativo porque está do mesmo lado da lente, então a imagem também é virtual. Beleza? E para a gente lembrar, míope enxerga muito mal de longe, o ponto remoto do míope é mais perto do que de uma pessoa normal. E o hipermétrope, ele enxerga muito mal de perto, ou seja, o ponto próximo do hipermétrope tem que ser mais longe do que em relação a uma pessoa normal. Tranquilo, fera? Era isso que eu queria te explicar. Cara, sendo bem sincero, essas formulazinhas aqui não são importantes para tu, certo? Não são importantes. O Enem não gosta muito disso, o Enem gosta mais da teoria, certo? Mas é bom a gente lembrar disso, é bom a gente saber como chegar nelas, certo? Expliquei para tu entender, porque muita gente ficou com dúvida de como chegar nela. Tranquilo? Mas tá aí, beleza? Vamos embora para a próxima etapa. Quero falar agora de instrumentos ópticos, bem rapidinho. Vamos lá. Galera, relembrando rapidamente instrumentos ópticos, foi um tópico que pouca gente teve dúvida, mas como está atrelado também à óptica, eu quis revisar e reformular com vocês. Certo? É o seguinte, nos instrumentos ópticos eu coloquei 3 instrumentos, o telescópio, o microscópio, certo? E aqui eu vou falar tanto da câmera fotográfica como eu vou falar também do projetor, certo? Beleza, só para a gente relembrar mesmo de fato tudo que a gente já estudou sobre isso, certo? Lembre que o telescópio ele é formado por 2 lentes, uma lente objetiva e uma lente ocular, certo? Então, o telescópio ele é usado para observar objetos lá no infinito, objetos bem distantes. Então, ele pega esse objeto que está lá no infinito, bem distante. A objetiva, a primeira lente, faz com que esse objeto seja projetado uma imagem dele aqui, que eu chamei de I1. Essa aqui é uma imagem real e invertida, certo? Real e invertida em relação ao objeto, certo? Em relação ao objeto. E essa lente ocular faz aparecer dessa imagem real uma nova imagem virtual, certo? E essa imagem aqui ela é virtual porque ela está do mesmo lado do objeto dela. O objeto dessa imagem aqui é essa outra imagem real, certo? Não é esse objeto daqui. Esse objeto virou essa imagem real e dessa imagem real, a lente ocular faz aparecer uma imagem virtual. Então, essa imagem aqui é virtual, direita. Teoricamente, ela é direita porque ela está em relação ao objeto dela, ela está com a mesma orientação. Então, ela é direita em relação a esse objeto, certo? E ela é maior do que o objeto, tranquilo? Se eu fosse comparar ela em relação ao objeto, aí sim, ela é virtual e invertida, porque o objeto está de cabeça para cima, certo? Aí, só para esclarecer, tem até uma dualidade. Esse objeto no infinito, ele aparenta muito pequeno. Então, essa imagem, ela teoricamente teria que ser virtual, invertida e maior que o objeto, certo? Mas algumas teorias, elas formulam que esse objeto aqui ele é muito grande, então ela seria menor, certo? Não te preocupe com isso, que a questão vai deixar claro isso, certo? Ele vai dizer um objeto muito grande, aí tu já sabe que em vez de ser maior do que o objeto, ela vai ser menor que o objeto. Aí se ela disser um objeto lá no infinito pequeno, aí tu sabe que ela vai ser uma imagem maior do que o objeto lá no infinito pequeno, beleza? Fica atento a isso, que isso é uma pegadinha, certo? Fica atento a isso. O que é que mais cai, professor? O que é que mais cai? Cara, depende. As últimas questões que eu vi sobre isso, ele falava que o objeto era muito grande. Então, essa imagem aqui, ela é virtual, invertida e menor em relação a esse objeto. Mas tem várias questões que ele fala que esse objeto daqui, ele é muito pequeno por estar no infinito. Então, essa imagem, ela é virtual, invertida e maior que o objeto lá no infinito. Vai depender muito da questão, certo? Agora, se eu estiver comparando com essa imagem aqui real, essa imagem virtual estiver comparado com essa imagem real aqui, aí sempre vai ser a mesma coisa. Ela vai ser sempre virtual, direita, porque ela tem a mesma orientação, certo? Direita e maior, certo? Essa em relação a essa sempre vai ser virtual, direita e maior, certo? Em relação a essa que tem essa dualidade, mas não te preocupa que a questão deixa bem claro isso. E se eu quisesse calcular o aumento provocado por essas duas lentes para essa imagem aqui, é só pegar o foco da objetiva e o foco da ocular. E lembrando que a primeira imagem ela é formada justamente sobre o foco da objetiva, certo? A primeira imagem real, tranquilo?
Simples assim. O microscópio é bem parecido, só que o microscópio não tem essa dualidade aqui, porque o objeto a gente sabe que ele é muito pequeno, mas é muito parecido. Cara, a objetiva traz esse objeto que é muito pequeno para próximo da ocular, certo? Para próximo da ocular. E aí ele forma uma imagem real e invertida, certo? Real e invertida, bem pequenininha aqui. E a ocular faz dessa imagem real e invertida aparecer outra imagem virtual, direita e maior em relação a essa imagem daqui, certo? Essa imagem aqui, ela é virtual, direita e maior em relação a essa. Em relação ao objeto, essa imagem aqui é o quê? Essa imagem é virtual, invertida e maior, certo? Então percebe, essa imagem em relação à imagem real, ela é virtual, direita e maior. E essa imagem em relação ao objeto, ela vai ser virtual, invertida e maior, certo? Em relação a esse, virtual, direita e maior. Em relação a esse, virtual, invertida e maior, certo? Tranquilo? Simples assim. Beleza. Cara, para falar desse carinha daqui, bem rapidinho, lembra que a câmera fotográfica, ela é o seguinte, eu tenho um objeto grande, certo? A uma distância DO da lente da câmera. Esse DO daqui é a distância do objeto até a câmera, ou do objeto até a lente da câmera, tanto faz como ele queira chamar, certo? É o DO. E o DI é a distância da lente até onde a imagem está sendo projetada. Porque, cara, a câmera fotográfica pega o objeto e projeta a imagem dele no filme ou projeta a imagem dele no sensor. O sensor codifica e salva isso na câmera, no cartão de memória, certo? Se for filme, ele projeta no filme, queima o filme e o filme fica lá com a imagenzinha formada, certo? Então, o princípio é o mesmo. E aí, o DI é a distância da lente até onde a imagem está sendo projetada, que é no sensor ou então no filme, e o DO é a distância do objeto até a lente, certo? O que é que costumeiramente eles perguntam? Eles perguntam geralmente o DI ou o DO, certo? Ou então o foco da lente. É só aplicar fudido dedo, certo? Vou aplicar aqui rapidamente, ó. Só aplicar o fudido dedo, ó. F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. E lembrando, o DO é justamente essa distância aqui do objeto até a lente. O DI é a distância da lente até onde a imagem está sendo projetada, certo? E o foco da lente é o que tu vai achar. Lembrando, a lente de uma câmera fotográfica é justamente uma lente convergente. Então, o foco ele tem que ser positivo, certo? E como a imagem ela é projetada, fera, preste atenção. Como a imagem é projetada, ela é do tipo real. Se ela é do tipo real, o DI ele é positivo, certo? Então, esse DI também sempre vai ser positivo para a câmera fotográfica, certo? E lembrando, como ela é real, ela automaticamente tem que ser invertida, certo? Ela tem que ser invertida. Se ela tem que ser invertida, lembrando, isso daqui quando a gente só tem uma lente, né? Nesses casos daqui, tu percebesse que ela poderia ser virtual e invertida, certo? Ela poderia ser virtual e invertida. Nesses casos daqui, que tem duas lentes, porque é um em relação à outra e tal, mas se você for comparar certinho, você vai perceber que se ela é real, ela é invertida, certo? Por exemplo, percebe comigo. Essa imagem aqui, ela não é virtual? Se eu for comparar ela com o objeto dela, ela é virtual e direita, porque ela tem a mesma orientação do objeto, certo? Que, na verdade, era uma imagem para ela, certo? Ó, essa imagem daqui, ela encara essa imagem daqui como sendo o objeto dela. Então, se eu fosse comparar as duas, ó, percebe, se eu virar aqui, ó, se eu for comparar as duas têm a mesma orientação. Então, ela é virtual e direita, certo? Agora, quando eu comparo ela com o objeto, aí é que fica estranho. Aí ela fica virtual e fica invertida em relação ao objeto. Aí é estranho, porque o que eu ensinei a vocês é justamente ela ser, se ela é virtual, ela tem que ser direita, certo? Mas é porque aqui tem duas lentes, aí fica essa confusão, certo? Mas percebe isso, que se ela é real, ela é invertida. Quando tem uma lente, isso sempre vai ser verdade. Ela é virtual e direita. Quando tem uma lente, ela sempre vai ser verdade, certo? Essa dualidade também, alguns alunos ficaram em dúvida. Mas aí está explicado para vocês, beleza? E não te preocupa com isso, que é só nesse caso daqui, certo? É só nesse caso daqui. Em qualquer outro caso, a gente pode aplicar isso aqui sempre. E até dentro desse caso a gente consegue comprovar isso que a gente fala, né? Mas enfim, para a gente não se perder muito no raciocínio aqui. Então, continuando. Se a imagem real ela tem que ser necessariamente invertida, se tu aplicar o aumento linear para a câmera fotográfica, lembra que o aumento linear é menos DI sobre DO, e o aumento linear vai ter que ser obrigatoriamente negativo. Professor, por que vai ser obrigatoriamente negativo? Porque se a imagem é real e ela é invertida, se é invertida, o aumento linear tem que ser negativo. Beleza? Então lembra, se ele te der o valor do aumento linear, tu joga na fórmula ele negativo. Beleza, fera? Não erra isso não, por favor. Tranquilo? Beleza. E o projetor é exatamente a mesma coisa que eu expliquei. Só que em vez do objeto ser projetado no sensor da câmera,
No sensor da câmera ou no sensor do projetor vai estar um objeto de cabeça para baixo e ele vai projetar a imagem de cabeça para cima no quadro, numa parede. Então, o projetor é o inverso do funcionamento da câmera fotográfica. A câmera fotográfica, o objeto é projetado dentro no sensor, no projetor. O sensor projeta uma imagem onde está esse objeto daqui, beleza? Então, é o inverso. A câmera fotográfica, o objeto entra no sensor. No projetor, o sensor ele é o objeto que está lá, a imagem do computadorzinho está lá e tal, enfim, que ele quer projetar. Então, isso aqui é o objeto e o objeto é projetado e fica aqui no quadro, que é onde vai ficar a imagem. Tranquilo? Mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio, certo? É exatamente o mesmo princípio, é exatamente a mesma aplicação. Tranquilo, fera? Para a gente finalizar, só lembrar. O instrumento telescópio, ele faz com que o objeto que está lá longe seja projetado uma imagem real aqui, certo? Pela objetiva, e a ocular faz uma imagem virtual aparecer dessa imagem real, faz uma imagem virtual aparecer aqui. Aí essa imagem virtual aqui em relação à imagem real, que foi a ocular que projetou que fez essa imagem virtual aqui aparecer, né? Então, essa imagem virtual em relação à imagem real, ela é o quê? Ela é virtual direita, porque ó, tem a mesma orientação os dois, virtual direita e maior, certo? Aí, essa imagem em relação ao objeto real, ela vai ser virtual e invertida, certo? E ela vai ser maior se a questão considerar que o objeto é muito pequeno no infinito, e ela vai ser menor se ele considerar que o objeto é muito grande, certo? A questão deixa claro isso. Quando a gente vai para o microscópio, é praticamente a mesma coisa. Um objeto muito pequeno, a objetiva projeta uma imagem real dele aqui e a ocular faz aparecer dessa imagem real uma imagem virtual. Aí essa imagem aqui, ela é virtual, direita e maior em relação a essa imagem real aqui, e a imagem virtual, ela é virtual invertida e maior em relação ao próprio objeto. Percebe isso, fera? Ela ao mesmo tempo é virtual, direita e maior em relação à imagem real que foi o objeto dela, certo? E ela também é virtual, invertida e maior em relação ao objeto original, beleza? Simples assim. Tranquilo, fera? E lembra da câmera fotográfica do projetor, beleza? Finalizamos por aqui essa etapa. Quero falar agora da equação dos fabricantes de lentes. Tranquilo? Vamos lá. Fera, para a gente finalizar nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre o fabricante de lentes, que é algo bem simples, certo? Que eu quero listar com vocês. É o seguinte, fera, quando tu vai no médico oculista, ele vai fazer o exame e ele vai te fornecer qual é o teu grau, certo? Tu vai dizer, o teu grau é X e tu é míope. Tu vai levar essa receita para o fabricante de lentes e quando chegar lá, o fabricante de lentes vai olhar e vai dizer, peraí, o grau dessa pessoa é tanto e ele é míope. Então, se ele tem um grau, ele automaticamente já tem o teu foco, certo? O foco da lente que vai ser necessário para corrigir o teu defeito, certo? O teu defeito ocular. Então, ele tem no grau, ele já tem o foco da tua lente, certo? E ele também já sabe se esse foco é positivo ou se esse foco é negativo, tranquilo? Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, peraí, esse cara ele é míope, esse cara é hipermétrope, então já sei qual é o tipo de lente que eu tenho que usar. Vamos supor que esse cara é míope. Se esse cara é míope, eu tenho que usar uma lente de borda grossa, certo? Aí eu já botei aqui uma lente de borda grossa, certo? Aí ele fala, cara, essa pessoa, ela é míope, então tem que ser borda grossa e o foco dela tem que ser negativo. Aí ele olha para essa fórmula, escreve o foco, certo? Porque, cara, se ele já tem um grau, percebe, se ele já tem um grau, ele automaticamente já tem um foco. Digamos que teu grau foi de -2 dioptrias, então 1 sobre o foco. Então automaticamente ele já sabe qual é teu foco. Teu foco vai ser menos 1 sobre 2, que vai dar meio, certo? Então ele já sabe qual é teu foco, meio metro. Então, como ele sabe teu foco, ele vem e aplica nessa fórmula. Ele vai botar aqui ó, no lugar do teu 1 sobre F, ele vai colocar 1 sobre menos meio, certo? Ou então já pode colocar até esse carinha daqui, certo? É igual a o N da lente, ele vai pegar qual é o material que eu vou utilizar da lente. Eu vou usar resina, eu vou utilizar vidro, de fato. É mais como a gente ficar usando resina ultimamente, é uma resina transparente e tal, enfim. E aí, ó, ele pega o índice de refração da resina, certo? E divide pelo índice de refração do ar, certo? E subtrai de 1. Geralmente, essa divisão daqui, ela sempre vai dar maior do que 1, certo? Maior do que 1 não, é maior do que 0, sempre vai dar positiva, certo? Então ele vai ter um número positivo aqui, porque ó, o N da lente, se é uma resina, por exemplo, ela tem um índice de refração de 1,5 aproximadamente. Então 1,5 dividido por 1 vai dar 1,5, menos 1 vai dar mais meio, não é isso? Então eu já tenho que essa porção daqui dá positiva, certo? Aí ele vai e multiplica isso por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2.
Ou seja, com isso daqui, ele sabe, se ele já sabe qual vai ser a primeira face da lente, ele já descobre qual vai ser a segunda face da lente, certo? Porque esse raio de curvatura aqui é o raio de curvatura da lente da frente, certo? Dessa parte frontal da lente, e esse R2 aqui é o raio de curvatura da parte da lente traseira. Então, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, cara, esse cara, ele é míope. Se ele é míope, a face traseira tem que ser côncava, certo? A face tem que ser côncava, porque tem que acabar em côncava, certo? O cara míope, a lente, ela tem que acabar em côncava, porque quando acaba em côncava, é justamente as lentes de bordas grossas, que são as lentes divergentes, beleza? Então, ele já sabe o que é isso daqui, então ele vai determinar justamente quanto equivale a R1. Quando ele achar quanto equivale a R1, ele vai dar a tua lente, ele vai fabricar a tua lente, certo? Lembrando, vê como é simples, eu vou só refazer o raciocínio. Tu vai no médico, ele acha teu grau, quando ele achar teu grau, ele automaticamente acha teu foco. Quando ele achar teu foco, ele aplica nessa fórmula 1 sobre o foco, certo? Se o cara é hipermétrope, o foco daria positivo, e se o cara é míope, o foco daria negativo, certo? Aí ele coloca 1 sobre o foco igual a o N da lente, aí ele escolhe o material qual é, e ele já tem um índice de refração desse material, faz essa divisão e sempre vai dar maior do que zero, sempre vai dar positivo, certo? Vezes, aí como o cara é míope, essa face aqui ela tem que ser côncava, certo? Ela tem que ser côncava. Se o cara fosse hipermétrope, essa face aqui teria que ser o quê? Ela teria que ser convexa, certo? Lembrando, por que o míope tem que ser côncavo aqui? Porque o míope é divergente e as lentes divergentes, elas sempre acabam na palavrinha côncava, certo? E se o cara ele é hipermétrope, a lente tem que ser de borda fina, e borda fina é convergente, e convergente sempre acaba com a palavra convexa, certo? É basicamente isso. Então, se ele é míope, ele já sabe, eu estou usando o exemplo do míope, né? Mas pode usar o do hipermétrope também. Se o cara é míope, ele já conhece essa face daqui. Então, já conhecendo essa face, ele já tem um raio de curvatura dessa face, certo? E aí, ele vai querer achar o outro raio de curvatura para saber, essa face frontal aqui, ela vai ser de que tipo? Certo? Então, é assim que o fabricante faz tua lente, certo? Algumas questões, em vez de seguir o padrão do fabricante, ele faz o seguinte, a questão, ele te dá uma lente já pronta, aí ele te dá o raio de curvatura dessa daqui, dessa face daqui, te dá o raio de curvatura dessa face daqui, certo? Ele te dá os dois raios de curvatura, ele te dá também o índice de refração da lente, certo? E ele pergunta qual é o grau da lente. Aí, cara, fica simples. Qual é o grau da lente? 1 sobre o foco é igual a N da lente sobre N do ar, certo? Menos 1, vezes 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, certo? Então, ele te deu isso, ele te deu isso, ele te deu isso, ele te deu isso, e ele quer justamente o grau da lente, beleza? Tem questões que seguem o padrão do fabricante e tem questões que fazem o inverso. Te dá os raios de curvatura para tu descobrir o foco, beleza? Percebe, o fabricante já chega o grau para ele, ele descobre o foco e assim descobre um dos raios de curvatura, porque pela doença ele já sabe qual é o raio de curvatura 2, certo? Ou então a questão pode te dar já os dois raios de curvatura e pedir que tu ache o grau. O grau é 1 sobre o foco, certo? Então, tu acha o foco, quando achar o foco, tu automaticamente já tem o grau, certo? É só dividir 1 pelo valor que tu achou, que tu acha o grau, certo? Ou então tu pode igualar já direto isso aqui dizendo que é o grau. Então, o grau é tudo isso daqui também, certo? Faz como você quiser, não tem problema. Beleza, fera? Professor, qual é a probabilidade de uma questão dessa cair no Enem? A probabilidade é quase 0%. Estou sendo sincero, quase 0%, beleza? Pode ser que caia, pode ser que não caia, é algo teórico, certo? Mas eu acho muito difícil cair algo sobre isso. Mas aí está explicado para vocês. Beleza, fera? É algo mais complexo. O tópico duvidoso sempre eu faço algo mais complexo com vocês. Beleza, fera? Tá aí explicado. Qualquer dúvida, conversem comigo. Beleza? Um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!